E para a mulherada que assiste o Tribuna da Massa agora, porque olha, realmente essa imagem dá nos nervos, meu amigo. É revoltante. O homem teve a cara de pau de sair de casa, se dirigir para o terminal Pinheirinho, entrar nessa linha de ônibus que faz o trajeto Pinheirinho-Fagundes Varela, no domingo de manhã, às 7h30 da manhã, o cara já está nesse estado. E fazendo esse tipo de coisa, que é crime, é mais do que um ato obsceno, é importunação sexual. Então esse sujeito, esse passageiro, que deveria, né, só estar sentadinho no ônibus a caminho do destino dele tranquilamente, rapidamente essa mulher que estava no banco ao lado percebeu uma movimentação estranha e ela se chocou e se revoltou com o que ele estava fazendo, que era literalmente massageando o órgão sexual dentro do ônibus, um lugar público. A pessoa que fez isso, que teve essa coragem de fazer esse flagrante, que serve de provas, tem apenas 22 anos de idade. Ela estava indo para o trabalho nessa manhã de domingo, não acreditou no que estava vendo e sabiamente pegou o celular e registrou. E pensa que o cara se intimidou? Ficou com vergonha? Não. Continuou se masturbando, mesmo ela filmando tudo. O que passa na cabeça de um homem desse, né? Ou é maluco, ou é tarado, ou é um safado, sem vergonha. A passageira, visivelmente incomodada, invadida com essa situação, se levantou, foi até o motorista do coletivo e contou o que tinha acontecido. O cara, malandramente, percebeu que ia dar ruim para ele, ó, picou a mula. Saiu, desceu do ônibus pela porta 4, que tem câmera de segurança e registrou também provavelmente tudo isso. E dá pra gente ver aí o jeito, a cara desse sem vergonha. A gente não pode identificar ele ainda porque ele não está preso. Agora a gente vai conversar, Lucas, ao vivo com essa menina, que 22 anos de idade, é uma menina, é uma moça, que teve essa situação constrangedora dentro desse coletivo. E ela vai contar pra gente o desdobramento disso. Porque quer saber o que aconteceu? No dia seguinte, na segunda-feira, ela pegou o mesmo ônibus no terminal Pinheirinho e se deparou com esse mesmo cidadão. E aí que a gente quer saber o que aconteceu. Mas primeiro, conta pra gente a sensação que você teve, o que você sentiu ao ver que aquele homem estava literalmente se masturbando dentro do ônibus. Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Senti nojo, né? Porque é o que a gente sente. É nojo, é saber que todas as vezes as mulheres passam por isso, às vezes todos os dias. E a gente sente medo, né? De tomar uma reação. Só que eu falei, dessa vez comigo, pelo menos, isso não vai acontecer. Porque esse tipo de pessoa eu acho que tem que ser exposta. Da mesma maneira que ele faz a gente se sentir nojento de estar vendo aquela situação com raiva, com uma vontade de partir para cima e não poder fazer nada. Ele também tem que ter a coragem de mostrar o rosto dele. Quando você filmou, ele achou o quê? Que você estava gostando daquilo e continuou? Sim, ele achou que eu estava gostando, porque ele olha para a câmera, ele simplesmente dá um sorrisinho, guarda o telefone que ele fingiu que estava ouvindo música, para deixar o ato mais exposto, para mostrar o que ele estava pegando, para mostrar o volume que estava na calça dele. E dava para ver pela imagem que realmente a coisa estava ali, o documento dele estava volumoso, ele estava excitado com essa situação. Sim. Completamente excitado, bem nojento. E ele fugiu quando você foi pedir ajuda? Sim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, vou filmar, porque quando acontece essa situação, eles simplesmente, se a gente tem a reação de falar, eles levantam e acham e começam a taxar a gente como louca, como se a gente estivesse inventando coisa, e não é isso. Eu falei, eu vou registrar, porque contra provas não há argumentos, então dessa vez eu vou registrar e depois eu vou até o motorista e peço para retirar ele do ônibus. Fez muito bem, agiu ali com calma, com frieza, mas a vontade era de dar na cara dele, né? Era de partir para cima, pegar eu mesma e fazer o favor de apertar o que ele estava apertando até derrubar ele no chão. Eu imagino que sim. E aí na segunda-feira, de manhã, você de novo indo para o trabalho, viu o mesmo cara. E aí o que você fez? Eu fui pro trabalho, eu pensei em deixar o meu boletim em casa, eu falei, eu vou levar, porque se ele é uma pessoa que sempre pega o ônibus, eu vou achar ele de volta, e agora eu vou ter a oportunidade de fazer o motorista parar o ônibus e a polícia pegar ele. Como ele não tinha sido identificado, se a polícia pegasse ele naquele mesmo momento, ia ser identificado. Na segunda ele não se masturbou, nem te viu? Nem viu que eu tava no ônibus, e eu fiz questão de ficar virando o rosto para ele não ver que eu tava dentro do ônibus. Não sei se ele iria se lembrar, porque esse tipo de pessoa não lembra. E aí você fez o quê? Se ligou?
ligou para a polícia, o 90, guarda municipal? O que você fez nessa hora, na segunda-feira? Liguei para a polícia falou para mim notificar a guarda, porque a guarda interrompe aquele momento na hora. A guarda me orientou a pedir para o ônibus parar. O ônibus parou, só que os passageiros ficaram desesperados, que o motorista não deu satisfação do porquê o ônibus estava parado. Estouraram o lacre do ônibus, desceu todo mundo do ônibus, inclusive ele desceu, só que ele não fazia a mínima ideia de que a situação estava acontecendo por conta dele. E aí ele foi pego, foi levado até você? O que aconteceu? Ele foi andando, acho que até o próximo tubo. Nisso a gente estava esperando a guarda, fazia uma meia hora, a guarda ainda não tinha vindo, até que passou uma viatura da Polícia Militar. A gente parou a viatura, contou a situação, eles estavam indo atender uma outra ocorrência. Mas eu mostrei a foto dele, falei que ele estava por perto e que eu queria que ele fosse pego. A polícia voltou e procurou ele e achou ele no tubo, baseado na foto que eu mostrei. Trouxeram ele até mim e eu identifiquei ele. E aí você foi até a delegacia da mulher com ele e a polícia militar? Sim, fui até a delegacia e aí tiraram eu primeiro do carro, né? E depois, por último, tiraram ele. E aí você se sentiu assim, gostinho de missão cumprida, porque você fez justiça, levou ele para a delegacia, lá ele foi autuado? Sim, a gente sente um certo prazer da gente ter ajudado a pelo menos identificar quem é a pessoa. Porque só por câmera de ônibus, eu ver da onde que ele entrou, talvez demoraria um pouco. E eu fiz esse trabalho de, entre aspas, ajudar a polícia a identificar ele. Maravilha, perfeito, agiu muito bem, corretamente do início ao fim. Agora, Lucas, esse homem que foi levado para a delegacia da mulher, ele infelizmente não pôde ficar preso porque saiu do flagrante, né? O flagrante dura 24 horas, isso já tinha passado desse período, desse tempo. Ele foi identificado e liberado. Mas um homem que faz esse tipo de coisa costuma fazer e repetir essa situação. E nós conversamos com a delegada Vanessa Alice sobre esse episódio e ela contou como que vai ser o processo de investigação desse caso, desse crime que é tido como importunação sexual, que inclusive dá cadeia, pena de reclusão. Vamos ouvir o que a delegada nos disse. A princípio é uma pena de reclusão, né, de 1 a 5 anos, mas ele vai iniciar o cumprimento assim que tiver uma sentença condenatória, né? Então, ele não estava em situação de flagrante, né, não foi autuado em flagrante, será interrogado, responderá ao inquérito policial, será indiciado e, posteriormente, de acordo com o Ministério Público oferecendo denúncia ou não, será julgado e aí sim ele passa a cumprir a pena. Então, essa pena, Lucas, pelo que a doutora Vanessa Alice nos explicou, dá uma pena de cadeia de 1 a 5 anos se for pego em flagrante. Então, você, mulher que está assistindo a gente, que tenha visto esse homem, que reconheça ele como isso, também compareça à delegacia, porque ajuda no processo jurídico, né, e policial, inquérito policial, a ter mais vítimas, a ter mais denúncias sobre esse caso, que só aumentaria a pena dele. Eu quero só voltar para você, que é a vítima, tão jovem, e saber, para a gente encerrar, você quer que ele seja preso de novo, né? Porque levou para a delegacia, identificou, foi autuado, qualificado no linguajar policial, quer ser identificado, mas o cara tá solto. Continua andando no ônibus do Pinheirinho e a gente quer que ele fique atrás das grades, porque não dá para ficar solto por aí, né? Sim, eu quero que ele seja preso, por mais que não foi em flagrante. Eu tenho provas de que foi ele de que mostra o rosto dele e eu quero que ele seja preso. Por isso que eu até fui atrás de reportagens, porque eu também quero que ele seja exposto até a hora de realmente a justiça ser feita. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigada e parabéns para você. E a gente fica aí na torcida para que esse elemento seja realmente preso e condenado por esses crimes de importunação sexual.